muito importante. Nós organizamos aqui o lançamento do livro de um ex-agente da inteligência cubana, chamado Raul Capote, que teve uma experiência muito significativa. Né? Ele, como agente da inteligência cubana, ele foi recrutado pela CIA para organizar o que seria uma espécie de revolução colorida e um golpe de Estado em Cuba. Né? Por que essa experiência dele é muito importante? Né? Eu não vou dar todos os detalhes aqui, mas eu quero chamar a atenção para que os companheiros vejam o vídeo da palestra que ele fez, que foi anteontem, no Sindicato dos Professores de São Paulo, a POSP, e a entrevista que nós publicamos, tá, na quarta-feira, na Causa Operária TV com ele. E que também leiam, né, o livro do companheiro. Vamos até botar aí uma... A produção tem condições de colocar uma propaganda do livro dele, que foi... Então, por favor, vamos colocar aqui, vamos ajudar aí a vender o livro. É de uma editora do Rio de Janeiro, não é? A editora não tem nada a ver com o PCO. Nós estamos fazendo a propaganda de graça aqui pela importância política da coisa. Nesse livro, ele explica uma coisa que, nesse momento aqui, todo militante da esquerda brasileira deveria conhecer bem. Que é o quê? Como a CIA, através das suas ONGs e de projetos aparentemente inocentes e inócuos, vai recrutando um verdadeiro exército de jovens para executar um golpe de Estado, que são as chamadas revoluções coloridas, que nós já vimos em vários lugares. Esse companheiro, Raul Capote, ele viveu isso daí dentro do monstro. Então ele tem informação que ninguém tem. Né? Ele foi recrutado para organizar isso daí. Ele foi recrutado e ele foi alistado como... Aqui não é... Né? Muita gente está aí a capa do livro, né? Inimigo, a guerra da CIA contra a juventude cubana, Raul Antônio Capote. Editora Consequência, se o pessoal quiser... Né? Encomendar o livro, nós vamos falar com a editora, ver se a gente vende o livro na nossa loja e tudo mais. Mas se o pessoal quiser falar diretamente com a editora, que, pelo que eu entendi, está vendendo o livro sob demanda. Né? Ele foi recrutado e foi alistado como agente da CIA, não no sentido figurado, no sentido literal da palavra. Né? Ele, ao mesmo tempo que ele era agente da inteligência cubana, ele era também agente da Central de Inteligência Americana. E ali ele foi dado uma missão que era criar todo um movimento oposicionista entre os jovens, usando diversos tipos de recursos, principalmente entre os jovens universitários, importante esse detalhe, né? Para criar aí as condições de executar um golpe que eles dariam depois que tivesse morrido Fidel Castro, Raul Castro, e que, segundo eles, o país entraria numa situação de crise muito grande. Então, esse movimento apareceria como um movimento de opinião, né, da própria sociedade cubana, pedindo uma nova forma de socialismo, uma forma mais moderna de socialismo, uma modernização, atualização e uma reforma do socialismo cubano, com o que eles acabariam com o regime cubano, né? E, segundo o que ele explica, isso daí levaria, inclusive, a uma intervenção militar norte-americana em Cuba. O importante, querido, do livro e das explicações dele é como isso aí é feito. Então, ele fala que o dinheiro chovia para esse projeto dos Estados Unidos.
né? Aí o pessoal chegava e falava assim, vamos arrumar aí um grupo de jovens, eles querem fazer um laboratório, não sei das quantas, na Faculdade de Letras aqui em Cuba, vamos financiar esse projeto. Eles querem fazer um projeto assistencial, vamos financiar. Não tem importância que tipo de projeto é. Vocês devem se lembrar que na polêmica com o Gregório do Vivier, parece que o diretor do programa dele falou, é absurdo falar das ONGs, esse é um movimento de solidariedade internacional, eles financiam programas sociais, pois era exatamente isso que eles faziam em Cuba. Financiavam programas sociais. Tá? Aí você tinha lá, sei lá, proteção dos animais, dá dinheiro para proteção dos animais. Tem lá não sei o que lá dos artistas plásticos, dá dinheiro para os artistas plásticos. Tem lá o problema da mulher negra, dá dinheiro para a mulher negra. Todos esses programas, aqui já não sou eu que estou falando. Segundo essa pessoa que foi recrutado pela CIA para fazer isso daí, são programas para criar um ambiente que possibilite um golpe de Estado. Isso nós estamos vivendo no Brasil hoje. Né? Ele, inclusive, falou, ele mencionou aí, né, que, por exemplo, uma das organizações mais ativas nesse caso era o NED, mas tinha também a USAID, USAID. Quer dizer, no caso de Cuba, nós estamos vendo que entraram em ação as organizações mais peso pesado da CIA. Porque essas duas são organizações que movimentam muito dinheiro. Mas também as outras, como Fundação Ford, né, ele foi, numa conversa que nós tivemos ali, durante a atividade, ele foi muito claro, Fundação Ford é a CIA. Né, a gente mencionou para ele o seguinte, falou, tem gente que fala que a Fundação Ford é inocente, ele riu. Né? Quer dizer, é o testemunho, não é uma opinião. Né? Isso aqui é o testemunho da pessoa que esteve lá, dentro, né, desse monstro. Então, quando a gente fala aqui, né, a importância do depoimento dele é a seguinte, quando a gente fala aqui que essas ONGs são uma infiltração de governos estrangeiros e serviços de inteligência estrangeiro na esquerda nacional, a experiência dele corrobora isso 100%. Mais uma coisa que ele falou, que a consideração, né, do pessoal da CIA a respeito de que tipo de movimento era necessário fazer em Cuba era a seguinte, não pode ser um movimento de direita. A população cubana nunca aceitará um movimento de direita. É preciso que seja um movimento de esquerda. Né? Então, quando alguém fala assim, não, mas isso aqui é de esquerda e tal. É de esquerda, também pode ser da CIA. Né? Então, a ideia era essa. O movimento tinha que ser um movimento socialista, não era um movimento contra o socialismo, porque em Cuba a população é a favor do socialismo, mas era um movimento de renovação do socialismo. Veja a perfídia da coisa. Aí, quando surgisse a oportunidade de sair às ruas, eles lançariam um movimento chamado Câmbio, que existe em português também, mas em espanhol significa mais diretamente mudança. Né? Então, seria um movimento democrático, socialista, por mudança, cheio de jovens idealistas, esquerdistas, etc, etc, etc. Essa experiência é fundamental para todo mundo que está acompanhando a situação política no Brasil e no mundo hoje. Né? Eles propuseram a ele que fundasse uma agência literária para recrutar escritores e intelectuais e uma fundação cultural. Quer dizer, tudo, né,
com uma aparência muito inocente. Só que de trás dessa aparência inocente, o que nós tínhamos era a velha e boa ação contra-revolucionária, golpista do imperialismo norte-americano em direção a Cuba. Quando nós falamos, bom, nós mencionamos para ele, né, o golpe de 2016, ele tem a mesma opinião nossa, esse golpe foi organizado pela CIA também. Quando nós falamos do golpe de 2016, que o movimento não vai ter Copa e papapá, que foi financiado pela Fundação Ford, ele dá o testemunho de que tudo isso daí é exatamente como nós falamos, né? E eu achei interessante um comentário que ele fez, que é o seguinte: ele falou que quando o pessoal fala, né, que tudo isso é uma teoria da conspiração, a própria ideia de teoria da conspiração é uma coisa da CIA. Que eles organizam, né, nas redes sociais uma série de malucos que aparecem com umas conspirações totalmente inverossímeis para criar um ambiente onde você não consegue estabelecer o que é, né, uma denúncia real, de uma conspiração real, e o que é maluquice. Isso daí permite que, se uma pessoa como nós, por exemplo, falamos que Fundação Ford é a CIA, venha sempre um gaiato falar que é uma teoria da conspiração. Não, não é teoria da conspiração. É uma conspiração de fato, né? Existe a conspiração. Então, eu queria recomendar, né, tanto a palestra, está gravada, logicamente que a palestra é um breve resumo de toda essa história, a entrevista que nós fizemos, vamos publicar uma entrevista por escrito também, e o livro dele, onde né, ele é mais explícito em relação a essa... É importante que cada pessoa, cada militante, seja de que partido de esquerda for, né, aprenda de uma vez por todas que a situação política brasileira é manipulada pelos órgãos de informação do imperialismo. Isso daí é uma coisa que nós temos que deixar absolutamente claro para todas as pessoas.